Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a força encontra a inteligência, e o silêncio da floresta ecoa com gestos e estratégias surpreendentes. Neste documentário, você vai conhecer os gorilas como nunca viu antes, não apenas como criaturas poderosas, mas como seres capazes de construir, comunicar, proteger e até usar ferramentas para transformar o ambiente ao seu redor. Uma jornada fascinante pela mente e pelos costumes de um dos animais mais enigmáticos do planeta. Se você é apaixonado por mistérios da natureza e quer continuar explorando os segredos do reino animal, inscreva-se agora no canal. Assim, você não perde nenhum episódio dessa aventura selvagem que revela o que há de mais incrível na vida selvagem. Eles surgiram silenciosamente nas florestas da África, moldados por milhões de anos de transformações evolutivas. Os gorilas, os maiores primatas do planeta, carregam em seu DNA vestígios de uma linhagem ancestral que remonta a mais de 8 milhões de anos. Não são apenas parentes próximos dos humanos, eles são testemunhas vivas de um passado profundo, marcado por mudanças climáticas, isolamento geográfico e adaptações radicais. A origem dos gorilas é uma narrativa que começa com os primeiros hominoides africanos, criaturas que já demonstravam traços sociais e físicos semelhantes aos dos grandes símios de hoje. Com o passar do tempo, diferentes ramos evolutivos se destacaram, e entre eles emergiu o ancestral comum dos gorilas modernos. Há cerca de 9 milhões de anos, a separação do grupo que originaria os gorilas começou a ocorrer, possivelmente impulsionada pela fragmentação das florestas e mudanças na paisagem da África. Enquanto outros primatas se adaptavam às savanas abertas, os ancestrais dos gorilas permaneceram fiéis às densas florestas tropicais, desenvolvendo corpos robustos e comportamentos sociais únicos. Essa especialização os distanciou de seus primos chimpanzés e humanos, moldando características físicas poderosas e estratégias de sobrevivência altamente eficazes. A evolução dos gorilas também é marcada pela separação entre as duas espécies principais que conhecemos hoje, o gorila do Ocidente e o gorila do Oriente. Essa divisão, que pode ter ocorrido há cerca de 2 milhões de anos, deu origem a subespécies com traços distintos, adaptadas a regiões específicas do continente africano. Algumas populações se isolaram em áreas montanhosas, onde o frio e a altitude exigiram mudanças fisiológicas, como maior densidade corporal e pelagens mais espessas. Outras permaneceram nas planícies, desenvolvendo estilos de vida diferentes, mas mantendo a essência comportamental herdada dos seus ancestrais. O que torna essa jornada ainda mais extraordinária é o fato de que, apesar de sua força e imponência, os gorilas são criaturas profundamente sociais, pacíficas e inteligentes, uma herança evolutiva que reflete milhões de anos de refinamento adaptativo. Ao observarmos os gorilas hoje, não estamos apenas vendo um animal impressionante, estamos diante de um capítulo vivo da história da vida na Terra, esculpido pela seleção natural e resiliente diante das mudanças implacáveis do planeta. A evolução dos gorilas não é apenas uma história de origem. É um lembrete da engenhosidade da natureza e da fragilidade do equilíbrio que mantém espécies como essa vivas. Nenhuma criatura das florestas africanas impõe tanto respeito quanto o gorila. Com uma anatomia esculpida pela força e pela adaptação ao ambiente hostil, ele é o colosso do mundo dos primatas. Um macho dominante, conhecido como silverback, pode atingir 1,80 metros de altura quando ereto e pesar mais de 200 quilos, um corpo revestido por músculos densos, capazes de feitos de força que desafiam a imaginação humana. Um único movimento de seus braços pode arrancar galhos grossos, e sua mordida possui uma potência suficiente para esmagar cascas de árvores ou abrir frutos duros como madeira. A musculatura do gorila não é apenas volumosa, é funcionalmente poderosa. Seus braços longos, que chegam a ser 20% mais compridos que as pernas, são projetados para escalar, carregar e lutar, enquanto suas mãos lembram as dos humanos, porém com dedos grossos e unhas fortes, adaptadas a tarefas intensas na floresta.
Eles não apenas andam com os nós dos dedos, sua locomoção quadrúpede é sustentada por uma estrutura óssea reforçada e ombros extremamente flexíveis, permitindo que se movam com eficiência mesmo em terrenos irregulares e densos. O tórax do gorila é largo, abrigando um sistema respiratório robusto e um coração que bombeia sangue com potência para sustentar tamanha massa corporal. Sua cabeça é dominada por uma crista sagital, onde músculos gigantes se ancoram, permitindo que o gorila tenha uma das mordidas mais fortes entre os mamíferos terrestres. Seus dentes caninos são tão desenvolvidos que parecem armas de combate, mais usados para intimidação do que para atacar, embora possam ser letais quando provocados. Apesar de sua força bruta, os gorilas raramente a usam com violência. Suas demonstrações físicas, como batidas no peito e exibições de postura, funcionam como avisos claros, evitando confrontos sempre que possível. Mas se ameaçados, a força do gorila explode como um trovão, veloz, certeira e devastadora. Estudar a anatomia dos gorilas é como observar uma fusão de evolução e estratégia. Cada músculo, cada osso, cada expressão de força foi moldado para resistir ao tempo, aos predadores e aos próprios desafios da selva. Eles não são apenas os gigantes da floresta, são monumentos vivos da biologia em sua forma mais impressionante. No mundo dos gorilas, o silêncio nunca é absoluto. Cada som, cada gesto, cada olhar carrega um significado ancestral. Esses primatas, envoltos na densidade úmida das florestas africanas, são mestres da comunicação não verbal e vocal, operando um sistema de sinais tão refinado quanto de qualquer sociedade humana primitiva. E o mais surpreendente, não gritam para dominar, mas sussurram para entender. Os gorilas utilizam uma impressionante variedade de vocalizações. Mais de 20 sons distintos já foram identificados por primatologistas. Baixos grunhidos, por exemplo, sinalizam contentamento durante o repouso ou a alimentação. Gritos curtos podem ser chamados de alerta, advertindo o grupo sobre presenças estranhas. Há também os sons de cliques e pigarros, usados para manter o grupo unido durante deslocamentos pela mata. Essas vocalizações, embora discretas, são incrivelmente eficazes em um ambiente onde a visibilidade é limitada e a comunicação precisa transcender obstáculos naturais. Mas o que verdadeiramente intriga os pesquisadores é o teatro silencioso das expressões e gestos. Um movimento sutil da cabeça, um olhar fixo, uma batida no peito, tudo tem intenção. A icônica batida peitoral, muitas vezes mal compreendida, é mais do que um desafio de força. Ela é uma mensagem amplificada pelo eco da floresta, um aviso de presença, uma afirmação de status ou até uma forma de impressionar possíveis parceiras. Gestos com as mãos, mudanças na postura corporal e até movimentos das sobrancelhas são empregados para transmitir emoções como curiosidade, frustração ou serenidade. Os filhotes, em especial, aprendem essas linguagens observando os adultos. A brincadeira entre jovens é uma verdadeira escola de comunicação, onde se testam limites e se aprende a negociar o espaço social. As fêmeas, por sua vez, utilizam vocalizações suaves e gestos de aproximação para manter o contato com os filhotes e demonstrar afeto. A comunicação entre gorilas não é impulsiva, é pensada, medida, estratégica. Cada interação fortalece os laços que sustentam o grupo. Há evidências, inclusive, de que gorilas são capazes de reconhecer estados emocionais alheios e responder de forma empática, ajustando seus comportamentos conforme o contexto social. É uma linguagem viva, moldada pela necessidade de coexistência e pela inteligência emocional desses gigantes silenciosos. Nesse universo de sombras verdes e trilhas ocultas, os gorilas conversam sem dizer uma palavra, e o mundo, finalmente, começa a ouvir. Ao nascer do dia, quando a floresta ainda respira névoa e umidade, os gorilas já estão em movimento. São criaturas do sol, profundamente diurnos, ajustando cada passo à cadência luminosa do ambiente. E entre as primeiras luzes e o ocaso, suas vidas giram em torno de um único propósito essencial: alimentar-se. Mas engana-se quem pensa que isso se limita à simples mastigação.
A dieta dos gorilas é um complexo ritual de escolha, exploração e adaptação. Esses primatas herbívoros consomem uma variedade impressionante de plantas. Mais de 100 espécies diferentes já foram registradas em seu cardápio. Folhas tenras, caules suculentos, frutas silvestres, flores, cascas e até raízes compõem o banquete diário. Tudo depende da estação, da região e da sabedoria ancestral herdada pelo grupo. Os gorilas das regiões montanhosas tendem a ter uma dieta mais rica em vegetação fibrosa, enquanto os das planícies consomem mais frutas quando estão disponíveis. Há, inclusive, um delicado senso de preferência. Certas plantas são revisitadas com frequência, como se houvesse um paladar refinado escondido sob os músculos poderosos. A busca por alimento ocupa a maior parte do dia. Os gorilas deslocam-se lentamente pela floresta, em pequenos grupos liderados por um macho dominante. Enquanto caminham, param para inspecionar arbustos, romper galhos, descascar caules e arrancar folhas com movimentos precisos. Os dedos hábeis funcionam como pinças naturais, selecionando as partes mais nutritivas de cada planta. Quando encontram uma área rica em alimento, podem passar horas ali, pastando em silêncio e trocando olhares tranquilos entre si. Mas nem tudo é atividade. Os hábitos diurnos também envolvem longos períodos de descanso. Após comerem, os gorilas se deitam ou se sentam em áreas sombreadas, onde ruminam, interagem socialmente ou apenas contemplam a floresta. Esse equilíbrio entre ação e repouso é vital para conservar energia, principalmente em ambientes onde o alimento pode ser escasso ou disperso. Durante o entardecer, o grupo prepara seus ninhos no solo ou em plataformas elevadas, utilizando galhos e folhas, encerrando o ciclo diário com serenidade. A alimentação e os hábitos diurnos dos gorilas revelam um ritmo natural profundamente sintonizado com a floresta. É um modo de vida que une força e calma, movimento e pausa, uma dança ancestral entre o corpo e a terra que o nutre. No coração das florestas tropicais, onde a vida pulsa em ciclos silenciosos, a reprodução dos gorilas é uma dança lenta, guiada por instintos ancestrais e estratégias cuidadosamente moldadas pela evolução. Diferente de muitos mamíferos, os gorilas seguem um ritmo reprodutivo deliberado, investindo intensamente em cada filhote, como se cada nascimento fosse uma rara aposta no futuro da espécie. As fêmeas entram em estro apenas uma vez por mês e dão à luz, em média, apenas a cada 4 ou 5 anos. A gestação dura aproximadamente 8 meses e meio, um tempo semelhante ao dos humanos, e culmina com o nascimento de um único filhote, raramente gêmeos. O recém-nascido, minúsculo diante do corpo colossal da mãe, pesa menos de 2 quilos e é completamente dependente. Mas é neste instante frágil que começa uma das relações mais intensas do reino animal. A mãe gorila assume integralmente os cuidados com a cria. Carrega o filhote colado ao peito nas primeiras semanas, e aos poucos, ele começa a agarrar-se às costas dela durante os deslocamentos. O vínculo é constante, reforçado por toques, olhares e vocalizações suaves. O aleitamento materno pode durar até 3 anos, e mesmo após o desmame, os jovens permanecem próximos da mãe por muito tempo, aprendendo com cada gesto e movimento do grupo. Enquanto a mãe é a principal cuidadora, o macho dominante, conhecido como dorso prateado, também exerce um papel crucial. Ele não participa ativamente do cuidado direto, mas atua como protetor da cria. Sua presença impõe respeito aos demais membros do grupo e afasta predadores ou machos rivais. Se ameaçados, ele enfrentará qualquer perigo para defender seus filhotes. A socialização dos jovens ocorre em meio às interações com outros membros do grupo. Brincadeiras, empurrões e jogos de perseguição formam um verdadeiro laboratório comportamental, onde os pequenos gorilas aprendem as regras de convivência. Esse aprendizado, transmitido com paciência e sutileza, molda o comportamento adulto e garante a coesão do grupo. Reproduzir-se para um gorila é mais do que garantir a perpetuação da espécie. É entregar-se a um longo processo de formação, educação e proteção. Em um mundo onde a sobrevivência depende do grupo, cada novo filhote é um elo vital entre o passado ancestral e o futuro incerto das florestas.
Em meio à densa vegetação das florestas africanas, um comportamento raro e surpreendente desafia as fronteiras do que entendemos como inteligência animal. Os gorilas, tradicionalmente vistos como criaturas de força e imponência, também revelam uma faceta inesperada: o uso de ferramentas. Esse comportamento, por muito tempo atribuído apenas aos chimpanzés e humanos, expõe uma complexidade cognitiva nos gorilas que poucos imaginavam. Imagine uma fêmea gorila ao se deparar com um pântano lamacento. Em vez de atravessá-las cegas, ela observa o ambiente ao redor, escolhe cuidadosamente um galho robusto e o utiliza como apoio para testar a firmeza do solo à sua frente. Em outra cena, um gorila pega um tronco e o posiciona sobre um riacho, transformando-o em uma ponte improvisada. Esses comportamentos não são acidentais, são estratégias conscientes de resolução de problemas. O uso de ferramentas entre gorilas, embora menos frequente do que em outros primatas, é registrado em diversos contextos. Galhos para medir a profundidade da água, pedras para esmagar frutas de casca dura, folhas dobradas para beber água, são atos que demonstram capacidade de planejamento, abstração e até mesmo aprendizado social. Jovens gorilas observam os adultos e, com o tempo, reproduzem esses mesmos comportamentos, como se estivessem aprendendo lições práticas de sobrevivência. Esse domínio, ainda incipiente, marca uma fronteira instigante na evolução da inteligência. A capacidade de usar objetos externos como extensões do próprio corpo exige mais do que simples instinto. Envolve memória, coordenação motora e uma consciência ambiental sofisticada. Nos gorilas, essa habilidade parece surgir em situações específicas, quando os desafios do ambiente exigem soluções criativas, e é aí que seu cérebro mostra do que é capaz. O mais fascinante é que tais atitudes não são ensinadas por humanos nem estimuladas em cativeiro. São respostas naturais a problemas reais, observadas em plena liberdade. Isso sugere que, em seu próprio ritmo, os gorilas desenvolvem uma cultura primitiva, baseada na observação e transmissão de comportamentos úteis. Por trás da silhueta robusta e do olhar profundo, habita uma mente que percebe, analisa e resolve. Os gorilas não apenas habitam as florestas, eles as interpretam, interagem com seus desafios e moldam seu cotidiano com engenhosidade silenciosa. Cada ferramenta improvisada é um sussurro da evolução, um lembrete de que a inteligência não pertence apenas a quem constrói cidades, mas também àqueles que, com galhos e folhas, dominam os segredos da selva. Encerramos nossa jornada pelos domínios dos gorilas com uma revelação poderosa. Por trás de cada batida no peito, há um ser dotado de inteligência, vínculos profundos e estratégias surpreendentes de sobrevivência. Exploramos sua anatomia imponente, seus laços sociais complexos, as sutilezas da comunicação silenciosa e o inesperado uso de ferramentas, sinais claros de uma mente ativa e sensível, moldada por milhões de anos de evolução. Se você gostou, não deixe de assistir ao vídeo. Aranhas com teias enganam a natureza. Até a próxima aventura. Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.